dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite da Sociedade Mineira de Infectologia e da Associação Médica. Uma apresentação de 10 minutos, a gente tem que ser de apresentação clínica de todas essas doenças, nós temos que ser extremamente ágeis, né? Mas nós temos que fazer uma pequena introdução, né? Os animais, como os animais mais letais do planeta, né? Nós podemos ter muito medo de tubarão, nós podemos ter muito medo de elefante, tigre, rinoceronte, etc., que matam muito. Esse é o número de óbitos por ano provocado por esses animais. Mas aqui nós temos uma série de doenças infecciosas que são responsáveis por milhares de doenças infecciosas. Entretanto, quem mata mais nesse planeta ainda é mosquito, né? Matando inclusive mais do que o próprio homem, né? O que é uma surpresa, né? Dependendo da forma que nós encaramos essa relação etiológica, uma vez que o homem muitas vezes é responsável também pela própria proliferação do mosquito, né? Nós estamos falando de arboviroses, então nós temos aqui uma família, pelo menos 3 famílias, né, com diversas doenças associadas. Então nós temos os flavivírus, a família Flaviviridae, com febre amarela, dengue, zika, e a toga viridie com a chikungunya, que são os assuntos de hoje. Mas o mosquito nos reserva ainda uma caixinha de maldade considerável, ou seja, nós temos acreditamos que já esteja circulando no país, Oropouche, né, e algumas encefalites que ficam sem diagnóstico. As arboviroses, por divisão por sintomas, nós temos as síndromes da encefalite, né, com vários vírus diferentes, todos eles transmitidos por mosquitos, né, circulando principalmente no hemisfério norte, pelo menos é o que nós sabemos até agora, com alguns casos suspeitos no nosso meio. Febre com ou sem rash e artralgia, e aqui nós temos a chikungunya, zika, né, e dengue, né, todos a chikungunya provocada por um alfa-vírus, a zika flavivírus e dengue também flavivírus. E febre hemorrágica, apresentações hemorrágicas que podem ocorrer na chikungunya e na dengue e bem conhecido na febre amarela. Mas ainda outras situações clínicas aqui transmitidas por carrapatos. Esse é o mosquito, né, que provoca dengue, provoca chikungunya, provoca zika e a febre amarela. E, como eu disse, ainda nos reserva fortes emoções, né, no futuro. Essa é a distribuição espacial dessas arboviroses, a distribuição mundial, particularmente de zika, chikungunya e dengue, cometendo praticamente todos os continentes. Em termos de sinais e sintomas de dengue, nós temos dor retrovital, cefaleia, mialgia, artralgia, astenia, febre de espectro variável, 2 a 7 dias, petequias e sangramentos de mucosa, leucopenia e plaquetopenia marcante, né? Isso é importante, porque está presente com muita frequência no hemograma, e exantema, náuseas, vômitos, hiporexia, dor abdominal, caracterizando sinais de alerta, né? Letargia, irritabilidade, alterações hepáticas, choque e óbito pode ser provocado por qualquer um dos vírus da dengue, de 1 a 4. Né? Mais frequente, com formas mais graves, geralmente associado à virulência do dengue tipo 2. Essa é a patogenia que nós temos desde a picada do mosquito, da infecção, a fase de viremia, né, que pode ser baixa ou nenhuma, e a infecção caracterizada por apresentações subclínicas, por febre, por dengue ou apresentações hemorrágicas. A evolução de uma para outra depende de vários fatores, tanto individuais, quanto genéticos, quanto carga viral, etc. E essa é a classificação. Então, nós temos a infecção por dengue, pode ser assintomática, em torno de 50% dos casos, ou sintomática.
A febre, nós temos a febre indiferenciada, a síndrome da febre da dengue, com hemorragia, sem hemorragia, e febre da dengue hemorrágica sem choque ou síndrome do choque por dengue. Essas são apresentações possíveis, né? Então, nós temos desde quadros febris, inespecíficos, acompanhados de mal-estar, exantema, dura em torno de 1 a 3 dias, e a febre da dengue, o dengue, o conhecido como dengue clássico, né, anteriormente, pela classificação anterior, período de incubação em média de 4 a 6 dias, febre de início súbito, cefaleia, mialgia, astenia, artralgia, dor retroorbitária e exantema, manifestações gastrointestinais e, eventualmente, linfadenopatia. Essa é a febre da dengue, caracterizada por exantema. Após 24 horas de febre, pode ocorrer exantema generalizado, transitório, ou seja, uma apresentação clínica extremamente mais exuberante, né? Próximo ao final do período febril, imediatamente após a defervescência, nós podemos ter aparecimento de sufusões hemorrágicas, petequias, sangramento com epistaxe, gengivorragia, hematênese, hipermenorreia, hematúria. E o restabelecimento pode ser acompanhado de fadiga intensa, que já com síndrome de fadiga crônica pós-dengue, com apresentações neurológicas que podem cometer cerca de 40% dos pacientes, associando também a anorexia e depressão, classificando como manifestações neurológicas, que vai ser objeto de comentário posterior. Essas são algumas imagens de dengue com exantema, né? E a febre hemorrágica do dengue, com manifestações clínicas de dengue clássico, associada ao fator determinante de extravasamento plasmático, que pode ser expressado por meio de derrames cavitários, hipovolemia e hemoconcentração. A febre hemorrágica do dengue, os sinais de alerta principais: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, hipotensão postural, lipotímia, hepatomegalia dolorosa, sonolência ou irritabilidade, baixa diurese, baixa repentina de temperatura corpórea e hipotermia. Alta repentina de hematócrito e desconforto respiratório caracterizam essa fase, os quadros mais graves de dengue. Essas são algumas manifestações hemorrágicas, né, hemorragia subengoial, epistaxe, né, e lesões de múltiplos órgãos, aqui particularmente hemorragia renal. Já a chikungunya, então, o dengue nós temos que passar muito rápido, né, são uma básica apresentação de quadro clínico de dengue, que está muito bem difundido e muito bem conhecido no nosso meio. Já a chikungunya, né, ela se apresenta com febre alta de início agudo, mialgia, dinamia, náusea, vômito, diarreia, exantema, úlceras orais após o 5º dia de febre, edemas articulares, hiperemia articular, forte artralgia e que pode permanecer durante longos períodos, chegando a anos de dor articular e incapacidade. Forma grave intraparto, com sintomas cardíacos, neurológicos. Forma atípica pode envolver sistema nervoso central, rins, coração, pulmão, pâncreas, aparelho circulatório, adrenais, né? E provável a imunidade após a cura. Esses são os sinais mais frequentes, sinais e sintomas mais frequentes, tendo a artralgia, né? Um dos mais marcantes sinais e sintomas. Aqui a cefaleia, mialgia, também estão presentes na maioria dos casos, entretanto, a artralgia que é marcante na chikungunya. Então, edema articular, com dor importante nos pés, né? E a figura típica que exemplifica a própria doença, ou seja, chikungunya significa um indivíduo curvado ou entrevado, né? E esse é um cartaz da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana, que chama atenção para os principais sintomas e principalmente para essa posição curvada que o indivíduo adquire a partir das dores musculares, da dor articular importante, do racho cutâneo, que estão presentes, náuseas, vômitos, né? E 4% de mortalidade na chikungunya, né?
3 a 7%, 3 a 7 dias é o período de incubação, 3 a 10 dias geralmente é o período de estado da fase aguda, que pode ser, e a fase subsequente pode ser uma fase mais crônica. 3 a 28% das pessoas têm infecções e são assintomáticos. Então, apesar da apresentação clínica mais exuberante, ela pode se apresentar também de maneira assintomática em até 30% dos doentes. 2 a 5 dias depois da febre aparece um racho ao redor por volta de 2 a 5 dias, né, aparece o racho cutâneo. Ou seja, muito semelhante à dengue, e vocês vão ver muito semelhante também à zika, né? As manifestações neurológicas, manifestações cardiovasculares, oculares, dermatológicas, renais e discrasias sanguíneas podem acontecer também no curso da chikungunya. Já a zika, esse é o trabalho original publicado pelo Dr. Antônio Carlos Bandeira e seus colegas, o Gubi, o Campos, lá na Bahia. Esse é o trabalho em que ele relatou 6 casos de zika, né, foram os primeiros casos relatados, né, a idade média de 28 anos das pessoas, sintomas, a duração dos sintomas em torno de 1 a 5 dias, os 6 pacientes apresentavam rash, 4 apresentavam mialgia, febre 3, dor de cabeça 3 e artralgia 2 casos. O hematócrito praticamente não variava, né, diferentemente da dengue, né, e da chikungunya. Da mesma forma, local, uma discreta leucopenia, né, não alterava plaquetas, os 6 casos não tiveram praticamente alteração plaquetária, variou de 150 a 274, proteína C reativa aumentou um pouco, não alterou função hepática, ou seja, dos 6 casos, 3 já tinham IgG positivo para dengue. Ou seja, esse é muito interessante porque o Bandeira, esse é um relato do próprio autor, né, que no dia 1º de junho de 2015, o filho dele, isso é de uma aula dele, que ele me mandou gentilmente, o filho dele, o Cacau, começou a apresentar dores nas pernas, moleza, conjuntivite, manchas vermelhas no corpo, e 4 coleguinhas na mesma sala de aula vinham em sequência apresentando os mesmos sintomas, um após o outro, até que chegou a vez do Cacau. Ele ficou uns 3 dias mole, depois foi melhorando e recuperou-se completamente. Esse é o relato esse é o Cacau, né, com as manchas no corpo, né, com o racho cutâneo típico, né, muito sugestivo da zika, né? E a definição de caso de zika, que veio a seguir pelo próprio Ministério, a definição do paciente que apresenta exantema macropopular pruriginoso, acompanhado de pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas: febre ou hiperemia conjuntival sem secreção ou prurido, né, isso é bem marcante, poliartralgia e edema periarticular. É muito fácil ser confundido com algumas formas clínicas de dengue ou mesmo de chikungunya. Um em cada 4 casos tem sintomas, ou seja, a maioria dos pacientes são assintomáticos. Isso é extremamente complicado no caso, por exemplo, de gestantes. Não se sabe se a infecção prévia confere imunidade. Parece que sim, né? Doença autolimitada, baixa taxa de hospitalização, sintomas variam 3 a 7 dias, em geral, caracterizando artralgia, mialgia leve, cefaleia, astenia e febre baixa por 1 a 2 dias, ou seja, um quadro mais brando, né? Os sinais e sintomas: prurido, isso chama atenção, prurido na superfície importante, né? E conjuntivite não purulenta, quase sempre presentes. Isso é bem marcante. Não alteração significativa de global de leucócitos e plaquetas, como nós vimos no relato dos casos do Bandeira. Exantema mais acentuado comparado à dengue e chikungunya, início em geral na face com irradiação. Alguns casos podem cursar da mesma forma que chikungunya e dengue, com encefalite, encefalomielite aguda, disseminada,
aborto espontâneo e óbito, que é muito raro com Zika. Foram relatados 3 casos no Brasil, né? Mas antes não havia, era extremamente raro, no surto da Polinésia não teve caso de óbito relatado por Zika. Então, essa é a conjuntivite não purulenta, né? Um rash facial, né? que é bem comum na maior parte dos casos, né? E um rash disseminado, como nós vimos no filho do Antônio Bandeira. Esse é um caso clínico, um paciente de 27 anos, sexo masculino, há 2 dias com 38,1 de febre, e após 24 horas com rash, dores em joelhos e punhos, olhos vermelhos no primeiro dia, um exame sem sinais de artrite, coçando muito o corpo, era a queixa principal dele. Então, esse era o rash que ele apresentava, o rash morbiliforme, né, que não palpava as mãos. Esse é um caso 2, paciente de 20 anos, há 2 dias com rash, sem febre, dor nas costas, e após 1 dia, dor nos cotovelos, ombros e joelhos, sem sinais de artrite. Mais uma vez, aquele rash facial, né, que posteriormente se dissemina para tronco e membros, né. A síndrome de Guillain-Barré, eu acho que nós vamos ter também um comentário de a parte neurológica dessa manhã, né, mas pode estar presente em qualquer uma das três doenças, né? Caracterizado por fraqueza muscular generalizada, geralmente início em membros inferiores, simétrica, e pode acompanhar dor e parestesia progressiva, com paralisia súbita, pode alterar a musculatura respiratória e o paciente tem necessidade de ventilação mecânica. E exige, geralmente, nesses casos, uma intervenção rápida, administração de imunoglobulinas e suporte terapia intensiva, com a mortalidade que varia entre 5% e 10% dos casos. A microcefalia vai ter uma abordagem também específica, eu não vou comentar, né? E esse é o diagnóstico diferencial entre Zika, chikungunya e dengue, né? Em geral, a febre na dengue é acima de 38 graus, dura de 4 a 7 dias. A Zika, o paciente pode nem ter febre ou estar subfebril e dura, em geral, um período de tempo mais curto, 1 a 2 dias. Na chikungunya, 1 a 2 dias de febre, e a febre geralmente início a febre alta, né? Manchas surge a partir do 4º dia, 30% a 50% dos casos. Na Zika surge no primeiro dia, surge no primeiro ou segundo dia e acomete cerca de 90% a 100% dos casos. E na chikungunya, 2 a 5 dias com 50% dos casos. Ou seja, o rash, aqui o que marca bem a Zika é realmente o início precoce desse rash, acometendo a grande maioria das pessoas. Dor muscular importante pode acontecer no dengue, na Zika e na chikungunya de uma forma bastante semelhante, muito difícil de diferenciar a partir desse sintoma. E a dor articular é bem marcante na chikungunya, como já foi dito. A intensidade da dor articular, geralmente na dengue é leve, o indivíduo, na maioria dos casos, reclama de dor articular, mas é leve, leve a moderada na Zika e muito intensa, moderada e intensa na chikungunya. Então, isso é que caracteriza, se é que nós podemos falar em diagnóstico diferencial entre essas doenças. Conjuntivite é bem marcante, né, como já disse, na Zika. Prurido também intenso na Zika. E hipertrofia ganglionar leve na dengue, Zika intensa e moderado na chikungunya, ou seja, o que nós podemos ter uma adenopatia na Zika, o que já é mais raro nas outras 2 situações. Discrasia, aqui já moderado, ausente e leve, né? E acometimento neurológico, aqui é raro, mais frequente que a dengue e chikungunya, e raramente nós temos acometimento neurológico aqui na chikungunya, e predomina em neonatos. Chamar bastante atenção para a questão do diagnóstico diferencial, principalmente em relação a outras febres exantemáticas, outras síndromes exantemáticas febris, como leptospirose, sepsis, principalmente meningite e sarampo, uma vez que todas essas situações cursam com febre e exantema.
Então, e no nosso meio nós temos sempre, principalmente nessa época do ano, com inundações, casos de leptospirose. Como o volume de casos de dengue é muito grande, eventualmente essas situações passam batido. E essas duas situações têm tratamento específico e o tratamento tem que ser imediato com antimicrobianos. Bom, obrigado, era basicamente isso que eu tinha para colocar, mas antes de terminar, são situações extremamente graves e que a gente tem que lidar como bom brasileiro, né, com bastante humor. Então, nós fizemos essa marchinha de carnaval, né, que está no YouTube e que foi feita exatamente para sensibilizar a população, e vocês podem acessar a partir do YouTube. Né? É isso aí. A picadura do mosquito é dura, deixou de prevenir, não vá culpar a prefeitura. A picadura do mosquito é dura, deixou de prevenir, não vá culpar a prefeitura. Eita, mosquito danadinho, faz um estrago através de um furinho. Se pega dengue, você fica perrengue, fica de zica se o danadinho te pica. Dói a cabeça, dói a junta, dói a unha, se a doença for a tal da chikungunya. Dói a cabeça, dói a junta, dói a unha, se a doença for a tal da chikungunya. Sem deixar água sobrar de bobeira, você só para de brincar na quarta-feira. Mas se der mole isso pode ser fatal, e a picadura vai furar seu carnaval. É isso aí, obrigado. A picadura do mosquito é dura, deixou de prevenir, não vai culpar a prefeitura.